Boa noite, igreja. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos dar início a mais um culto, fazendo uma breve reflexão sobre a palavra de Deus, antes de nós orarmos. E nós vamos ler a Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, na página 1373, versículo 11. Efésios 6, 11. Efésios 6:11, página 1373. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Trazendo esse versículo para o português, quais são os três seres envolvidos? Vamos a 6. Tem 3 tipos de pessoas e seres a que se dirige esse versículo. Quem são as pessoas e os seres envolvidos nele? Deus, o diabo e nós. Revesti-vos, está falando para nós, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pergunta: Deus nos daria uma armadura que não fosse capaz de vencer as astutas ciladas? Então, será que nós estamos ainda sendo vencidos por causa da armadura de Deus, ou porque nós não estamos prontos para essa armadura ou preparados da maneira correta? Segundo, aqui é uma luta de forças entre Deus e o seu adversário, tanto que o versículo termina com a palavra diabo, que significa adversário, em letra minúscula, atribuindo a ele apenas o título, um adjetivo de que ele é o adversário. Ou nós estamos em Deus, ou como diz até no comentário depois vai dizer, ou nós estamos aceitando as informações do inimigo das nossas almas. Quando nós estamos lendo um versículo sobre uma armadura de Deus, nós estamos falando, nós imaginamos uma armadura, mas esse assunto é espiritual. E quando nós estamos aqui nesse momento, nós estamos conversando sobre coisas espirituais e ao mesmo tempo falando de uma guerra. E quando a Bíblia fala que Cristo veio, uma das funções de Cristo na terra foi desfazer as obras do diabo. O Pai enviou o Filho para lutar contra o adversário que o Filho expulsou do céu. Não é assim que está escrito em Apocalipse 12? E aí, quando nós vemos na segunda coluna aí do comentário, o segundo parágrafo, não tem nenhum título. Ele começa assim: mas ainda que os principados e potestades, acharam? Está escrito assim, então: mas ainda que os principados e potestades das trevas sejam muitos em número e sua atividade seja incessante, ou seja, não para, o cristão nunca deve se sentir sem esperança ou desanimado. Deus nos dá uma armadura, e aí no comentário da Sora White fala: independente da chuva de demônios que venha nos atormentar, o apóstolo Paulo usa a expressão, essa nuvem de pecado que tenazmente nos assedia. É como se você andasse por um caminho estreito e estivesse cheio de teia de aranha, e você tem que passar naquele emaranhado. É difícil você passar ali e não estar grudado em alguma coisa. É mais ou menos essa ideia. Então ele fala, a senhora White fala, o cristão nunca deve se sentir sem esperança ou desanimado. Ele não pode esperar escapar da tentação devido à falta de eficiência satânica. O que significa isso? Ninguém acha que o diabo vai esquecer ou errar alguma coisa. Ele está prontinho e preparado. Olha o que ela diz, aquele que enviou uma legião para torturar um só ser humano, não pode ser expulso apenas pela sabedoria ou poder humano. Se aquele endemoniado de Gadareno ele foi atacado por uma legião,
ou seja, aproximadamente ou mais de 6.000 demônios, um só homem. Você acha que você vai ficar simplesmente ali no teu cantinho e nada vai acontecer. É isso que ela está dizendo. Nós não podemos achar que não estamos em guerra, em outras palavras. E aí, quando nós passamos para a terceira coluna, o segundo parágrafo, na terceira coluna, o segundo parágrafo diz assim: o mundo hoje está sendo governado por quem? Acharam aí? Todos acharam. E quem são os que têm escolhido se colocar sob a bandeira do príncipe das trevas? Ela mesma responde: é quase todo mundo. Praticamente todos. Quase todo mundo, você imagina Noé no dilúvio, quantas pessoas estavam sob o domínio do diabo? Tirando as 8 que entraram na arca, todo mundo. Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Então esse quase todo mundo é muita, muita gente. Nós recebemos uma pregação meses atrás dizendo que Satanás é o dirigente do mundo cristão. Quantos ele está dirigindo hoje nessa noite? Quantos dos nossos familiares estão sendo dirigidos pelo maligno e nós estando com aquela falsa esperança? Não, mas vai dar tudo certo. Não é isso que o texto diz. É quase todo mundo. Vamos continuar a leitura. Todos que não aceitaram Jesus Cristo têm escolhido como seu líder e príncipe das trevas. Mas aí que faz a afirmação: mas eu aceitei Jesus. Mas Jesus também disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E assim que se colocam sob sua bandeira, estão associados aos anjos maus. As mentes dos homens estão sendo controladas pelos anjos maus ou pelos anjos de Deus. Nossa mente é entregue ou ao controle de Deus ou ao controle dos poderes das trevas. E seria bom saber onde nos encontramos hoje. Então, o Senhor nos pede para fazer uma reflexão. Você está sendo controlado por quem nesse momento? Se, sob a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, que é Cristo, ou sob a negra bandeira do poder do príncipe das trevas. Qual das duas bandeiras nós estamos segurando? Qual das duas bandeiras nós estamos defendendo? Essa introdução é uma reflexão para nós exercitarmos o discernimento, o filtro. Deus está aqui. E Deus sabe a nossa condição. E Ele sabe a minha e a tua vida espiritual. Ele sabe qual bandeira você está defendendo. A pergunta é: nós sabemos? Nós sabemos de que lado estamos ou o que está nos movendo? O que está nos empurrando para frente? Nossos próprios interesses ou os interesses divinos? Quando nós viemos ao culto, nós estamos dizendo: estamos preocupados com os interesses divinos e viemos prestar um culto ao Deus do céu, ao Deus que nos dá essa armadura, ao Deus que vai vencer e que já venceu o diabo através do seu Filho e que voltará através de Cristo para nos resgatar. Não o Pai, mas o Filho. Qual é a nossa bandeira? Que a bandeira de todos seja Jeová Nissi, a nossa bandeira. Amém? Vamos nos ajoelhar.